Aqui o clima é de euforia, já mudou totalmente, já é um clima de Lula eleito, todo mundo no aguardo do presidente eleito agora, Fabiola. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal e é tenebroso, é aquilo que nós já imaginávamos, como era esperado, assim como eu já mostrei em vários outros vídeos, aquilo que a própria elite escolheu para dar seguimento na sua agenda. Lula, o candidato da chamada esquerda, foi colocado pela própria elite mundial no poder. Aquele que está totalmente fechado com a família dos Rothschild, os banqueiros, aqueles que mandam na grana no mundo, agora volta ao poder para cumprir sua agenda. Mas tem algo ainda mais tenebroso que agora eu posso abrir para todos vocês, que é literalmente o que eles querem, o que é que está por trás de tudo isso. Você, antes de mais nada, já começou a se preparar para o caos que esses caras estão tramando para fazer aqui no Brasil? Não agora, mas a partir do ano de 2023, 2024, 2025. Se não começou, comece a se preparar exatamente nesse momento. Os planos por detrás de Lula são realmente tenebrosos. De uma forma resumida, nós já vimos o próprio Lula falar aí em um dos seus discursos da ONU a respeito de como as mudanças climáticas, a crise econômica mundial e a vinda do único líder global, o próprio anticristo, o próprio antimessias, olhando por um lado religioso, faz jus à formação dessa nova ordem secular. Tal nova ordem que os globalistas, aqueles metacapitalistas, a própria elite mundial luta tanto para que seja totalmente implantada aqui no mundo. Uma nova ordem implantada faz com que eles tenham muito mais controle sobre a população, que será, enfim, uma população escrava, onde eles conseguirão dominar, reinar e enriquecer cada vez mais. Por mais que eles já sejam ricos, já tenham poder, já tenham dinheiro, eles querem cada vez mais, pois é assim que eles irão bater de frente com o próprio Criador. Eles se acham, e assim é desde os primórdios, desde a época da Torre de Babel com Nimrod, que o homem pensa que pode ir de frente contra o próprio Criador. Mas o que eu quero mostrar para você é que todos esses planos que envolvem essa nova ordem e pessoas que estão por trás de tudo isso, como o próprio Lula, eles estão aptos a trabalhar para isso. E é por isso que nós vemos a formação de blocos econômicos. Agora, praticamente toda a América do Sul, a América Latina em si, está vermelha, está trabalhando para a esquerda. Toda aquela história de Foro de São Paulo, Ursal e muitos assuntos que eram chamados de teoria da conspiração, agora passam a ser total realidade, passam a estar em plena harmonia. E o Brasil tende a ir a um único rumo, o rumo em que esses outros países foram e, na verdade, ainda estão indo, como, por exemplo, a situação na Venezuela. A crise na Venezuela se agrava a cada dia. A Organização dos Estados Americanos contabiliza que 5,6 milhões de pessoas deixaram o país até julho deste ano. Isto representa 18% do total da população. Quem não tem condições de fugir, agora luta para sobreviver. 94,5% dos habitantes do país enfrentam a pobreza. Desses, 76% já são considerados miseráveis. Não comigo nada hoje. Não conseguiu nada hoje. Eu tenho ajuda a comer, sim, às vezes não gosto. Não tenho, amor. A ver qué fue lo que respeta a Rosita. A ver. Ese va a ser tu desayuno y tu almuerzo. Desayuno y almuerzo con la noche de la cena. Ou, muito mais perto, você pode observar a própria situação na Argentina. É algo extremamente preocupante. O preço da carne aqui na Argentina é obsceno. O preço da carne na Argentina é obsceno, esta é a verdade. Como pode um país com tanta carne e ela ser tão cara? Que seja o país com carne e seja tão cara. Os argentinos entram hoje no mercado com a lista de compras na mão e sem ter a menor ideia de quanto vão gastar. Há preços que são remarcados todos os dias. A crise afeta também a indústria e os produtores rurais.
Por isso, em alguns lugares, há desabastecimento. Mas, além de tudo isso, ainda tem algo muito maior. Como é que esses caras vão fazer para concretizar ainda mais todos os seus planos? Qual a carta na manga? Lula é um cara que já está razoavelmente velho, ainda consegue agir, ainda consegue executar muitas coisas, tem muitos planos, mas ele sabe que tudo isso leva tempo, ele mesmo já discursou que tudo isso leva tempo e que tem pessoas ali por detrás dele. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. Conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com o da eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. Eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Porém, existe algo muito mais tenebroso do que aquilo que a gente já conversou em todos os outros vídeos e que eu irei abrir para você, não só agora, mas nos próximos vídeos também. Nós falamos muito a respeito da maçonaria por trás do próprio Bolsonaro, ele em templos maçônicos, ele fazendo ali cultos de forma maçônica, utilizando ali o coração de Dom Pedro I, que foi um grande maçom, um grão-mestre da maçonaria aqui no Brasil, rituais que envolvem numerologia cabalística, rituais que envolvem ali o Ouroboros e a simbologia utilizada dentro da maçonaria. Inclusive fez coisas tenebrosas que fazem referência até mesmo ao próprio Bafomé. Mas eu falei que Bolsonaro foi apenas uma falsa oposição, uma máscara para que todo aquele antipetismo que foi criado no Brasil há alguns anos atrás fosse apaziguado, acalmado. Eu mostrei isso aqui para você, até mesmo com relatos de que a própria maçonaria foi a criadora do comunismo. A maçonaria criou a esquerda e que ambos os lados, tanto Lula e Bolsonaro, tinha por trás deles a própria maçonaria. E muitas pessoas não entenderam, mas como assim? Ou seja, eles fizeram que Bolsonaro entrasse apenas para que as pessoas acalmassem daquele antipetismo, sentissem a sensação de que conseguiram colocar alguém ali que tivesse, enfim, os valores de família, os valores do conservadorismo, entre coisas que todas as pessoas praticamente querem. Mas deixaram a população dividida, fazendo que o próprio Bolsonaro falasse coisas que fossem contra tudo isso, inclusive naqueles momentos mais críticos da pandemia. E após isso, eles o retiram agora e devolvem o próprio Lula. Mas por trás de Lula ainda tem algo ainda pior e que poucas pessoas não conseguiram enxergar. Um candidato que há muitos anos eles já vêm tentando colocar no poder de alguma forma, que é o próprio Geraldo Alckmin. Hoje é um dia muito importante, dia 20 de agosto, o dia do maçom. E quero aqui trazer a minha homenagem à maçonaria. Muitas pessoas não confiavam mais nesse cara, pois, além de existir a política velha, nós precisamos da lábia desses grandes líderes. E grandes líderes que tiveram grandes lábias foram os próprios cabeças, Lula e Bolsonaro, que vieram sempre com pessoas ali por detrás deles que estavam prontas a assumir o poder e prontas a mostrar quem realmente manda. Altos graus da própria maçonaria, graus 33, Geraldo Alckmin, General Mourão, e eles sempre apostos. Agora, Lula no poder é só um passo para que eles possam descartá-lo, ou seja, ele já cumpriu a sua missão, e colocar o verdadeiro candidato da nova ordem mundial que eles tentaram colocar no poder há tanto tempo,
mas a população não aceitaria, não tinha como fazer isso, senão todos iriam ver que era uma grande farsa, uma grande fraude, e que agora, por detrás da máscara de Lula, está literalmente um passo no poder, ou literalmente no poder, podemos dizer assim, controlando tudo junto com essa instituição. Se você não sabe, os maçons, aqueles que são conhecidos como os construtores, eles rejeitaram a pedra angular. Estavam dos dois lados políticos e agora estão no poder. É por isso que eu digo, prepare-se para o que está por vir, pois realmente as coisas não são boas. E as próprias escrituras nos alertaram que tudo isso iria acontecer nos fins dos tempos. Basta você ler e enxergar. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido essa tenebrosa mensagem aí, que agora o sistema conseguiu empurrar aí para diante de nossos olhos, para dentro de nossas mentes. Conseguiram colocar esse cara no poder. Vamos aguardar aí as próximas informações. O máximo delas eu venho trazer para você aqui nesse canal. Então eu peço que você ative seu sininho, inscreva-se, compartilhe